Então, o que eu acho interessante no Blondel, que sempre me chamou a atenção, para concluir sobre o Blondel, é que ele oferece uma espécie de ponto de inserção da experiência mística na existência humana. Existe na existência humana, assim como Platão falava, né, dessa transcendência, desse movimento ascensional do espírito, né? Blondel localiza, digamos assim, o ponto de inserção da experiência mística, que é a experiência do encontro com Deus, né, da união transformante com Deus, na existência humana, justamente nessa espécie de impossibilidade, de incapacidade, de vazio, de abismo, né, que se abre na nossa realidade. Bom, Blondel tem muitas outras contribuições para a filosofia. Uma delas, que é de grande atualidade hoje, é o seu exame do símbolo religioso. Hoje há muitos filósofos que seguem esse caminho de acolher o simbolismo religioso, a experiência religiosa, não como revelação, porque o filósofo quer pensar e ele quer a autonomia da razão, coisas assim, mas como reveladores, né? Então, a experiência religiosa como reveladora de algo do ser humano, que impulsiona o ser humano a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Bem, nesse contexto, eu acho que a gente pode falar também do Henri Bergson e as duas fontes da moral e da religião. Eu continuo mais um pouquinho? Tá. O Bergson é contemporâneo do Blondel. Só que o Blondel era católico apostólico romano, de uma tradicional família católica do centro da França, né, que já tinha mais de 300 anos, e que tinha dado à França muitos juristas, notários, políticos, mas jamais um filósofo. Então, há uma notícia da vida do Blondel que diz que ele foi o primeiro que pensou a virtude da família. Então, a família viveu virtuosamente, segundo esse pesquisador, né? E o Blondel pensou a virtude da família, tornou-se filósofo. O Bergson é filho de judeus, de uma família judia que teve de sair da Polônia, né? O pai dele era músico, casou-se com uma inglesa. E o pequeno Bergson nasceu na França. Acontece que o menino manifestou logo ser um gênio. Então, os pais se mudaram para a Inglaterra, mas os franceses ofereceram à família uma bolsa para que o Bergson ficasse estudando na França. E ele ficou com 9 anos de idade. E ia ver os pais nas férias. Bom, depois ele resolveu uns probleminhas de matemática, assim, que o Pascal tinha deixado em aberto. O professor dele disse assim, porque ele resolveu ser filósofo, entrar na escola normal superior e fazer uma formação de filósofo. O professor de matemática dele disse: você poderia ser um grande matemático, você vai ser um mero filósofo. Então, assim começa a carreira do Bergson, e ele, no primeiro livro dele, que se chama Um Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, ele faz uma descoberta fantástica, ele redescobre a vida interior. Eu acho que essa é a grande contribuição do Bergson para a filosofia. Ele redescobre a vida interior, uma vida que é duração, que é processo contínuo, ininterrupto, escoamento. Nós temos pouco contato com a vida interior, porque nós estamos sempre voltados para os nossos afazeres práticos, cotidianos, não é? Se alguém se volta para a vida interior enquanto dirige um carro, por exemplo, pode ser que haja um acidente de trânsito, né? Eu fiz essa experiência andando de bicicleta, fui atropelado.
Bom, graças a Deus foi um atropelamento assim, suave, eu me arranhei um pouco, mas não quebrei nada. Mas eu depois, nesse momento, descobri que a gente não deve prestar atenção à vida interior quando anda de bicicleta. Aprendam isso, pelo menos isso hoje. Então, o Bergson, ele se deu conta, não é, dessa impressionante vida interior. Por exemplo, eu decido dizer alguma coisa a um amigo meu. Enquanto eu me dirijo à casa dele, embora eu não esteja prestando atenção no que esteja acontecendo no meu interior, porque eu tenho que pegar um ônibus, atravessar uma rua, ver qual é o endereço, tocar na campainha, subir a escada, quando eu chego lá e vou conversar com ele, eu digo uma coisa muito diferente da que eu tinha pensado. E isso mostra que no caminho, não é, entre a minha casa e a casa do meu amigo, alguma coisa se passou dentro de mim. Ora, se eu, por uma feliz oportunidade, né, me coloco em silêncio, se eu me coloco em silêncio por algumas horas, digamos que eu, assim, contra todos os conselhos do nosso mundo, me coloco em silêncio por alguns dias, eu vou perceber que há um profundo e intenso movimento interior na minha vida. E o contato com esse movimento interior vai me deixar bastante convencido de que a minha vida espiritual é o que o Bergson chama de duração, escoamento, continuidade, constante inovação, criação ininterrupta de novidade em mim. Pergunta: de onde vem esse fluxo constante de sentimentos, de ideias, de pensamentos, de intenções? Qual a fonte? Depois Bergson estuda, ele estuda a matéria, mas o que me interessa aqui é que ele estuda a vida num livro chamado A Evolução Criadora. Ao contrário de Blondel, que é um grande autor, mas não se tornou, digamos assim, o clássico que Bergson se tornou, todas as obras de Bergson estão traduzidas em português, e muito bem traduzidas. Então, nessa obra, A Evolução Criadora, o Bergson percebe que a vida no universo se explica muito melhor como o evento de uma criação e de uma constante criação do que, por exemplo, como um eterno retorno do mesmo, uma eternidade do universo. Algo se cria constantemente nesse universo. A vida não é um acidente do nosso planeta, por exemplo. Bergson tem os argumentos dele para ficar convencido de que a vida é um dos elementos do universo, a vida e a matéria. Ela se realiza sobre uma determinada forma no nosso planeta. Mas a questão é, de onde brota a vida que está no universo? Qual o sentido que esta vida nos revela? Será que nós podemos ter um conhecimento dessa origem? Será que nós podemos reconhecer esse sentido? O Bergson publica esse livro dele, A Evolução Criadora, no início do século XX, eu acho que é 1905 ou 1907. E ele fica 25 anos estudando essa questão. E imagina, ele seria um péssimo pesquisador da CAPES hoje, né? Ele não ia ser pesquisador da CAPES, né? Produtividade, essas coisas, não ia ter, não. Pois é, mas ele fica 25 anos pensando sobre isso e lendo tudo que ele encontra na área da moral e da religião. Ele se dá conta de que é ali
que a questão do sentido da realidade se coloca em jogo. E ele lê antropólogos, historiadores, e aí ele começa a ler os místicos. Então ele lê São João da Cruz, Santa Teresa, os místicos especulativos e assim por diante. E em 1932, 25 anos depois, então foi em 1907 a Evolução Criatória. Em 1932 ele escreve esse livro, que é um livro delicioso, chamado As Duas Fontes da Moral e da Religião. É um livro muito rico, assim, não dá para a gente falar dele assim, agora, de repente, né? Mas aí o Bergson propõe um estudo da religião distinguindo entre duas formas de religião, que estão depois articuladas, né? Uma é a religião que ele chama estática, e outra é a religião que ele chama dinâmica. A religião estática, ela tem uma função muito importante na nossa vida, na vida social. A gente não pode assim, desprezar. Ela nos dá segurança, ela nos dá estabilidade, ela nos dá força para obedecer, digamos assim. Mas existe a religião dinâmica. Essa é a religião do místico. Ela se inicia sempre no seio das tradições religiosas. Bergson acha que em todas as tradições religiosas sempre há o místico. E o místico, embora ele também se torne uma pessoa extremamente segura, tranquila, apaziguada, com grande energia de ação, ele é alguém que teria um contato justamente com essa fonte criadora do universo. Estudando as tradições religiosas, o Bergson chega à conclusão que nas mais diversas tradições há uma espécie de convergência do fenômeno místico. São totalmente diferentes entre eles, assim como as flores desse arranjo são diferentes entre elas, não é? Mas, é claro que se eu visse só uma dessas flores e não visse nenhuma das outras, não é? Estou vendo só essa flor aqui, ó. Mas aí eu começo a ver mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, e percebo que todas elas, por assim dizer, confluem, né? Que elas apontam para a água, onde elas estão mergulhadas. Então é mais ou menos essa experiência que o Bergson fez estudando as tradições religiosas. Ele se deu conta de que nas mais diversas tradições religiosas, né, há flores muito diferentes que apontam mais ou menos para o mesmo sentido. Então ele viu nessas tradições religiosas uma, entre aspas, prova de Deus. Não é uma prova no sentido racional, dedutivo, necessitante, né? Logo Deus existe, né? Mas, digamos assim, é tão provável que Deus exista que eu fico seguro de que ele existe. É mais ou menos assim a prova da existência de Deus de Bergson, né? Como se por uma busca constante, de repente, a gente ficasse convencido, né? É uma experiência intuitiva da realidade, da existência do mistério de Deus. Mas quem é Deus? Qual é a natureza de Deus, né? Bergson, consultando sobretudo a tradição cristã, que ele acha que é o ápice da mística, depois a gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem, ele acha que na tradição cristã, ele não era cristão, não é? Ele era judeu. Mas ele, no final da vida, ele inclusive ia se converter ao cristianismo. Só que começou a onda de antissemitismo na Europa. Então ele permaneceu judeu. E foi perseguido como os judeus da França, né? Teve que andar com aquela estrelinha amarela, costurada no casaco, né?
velhinho, teve que com artrite, com dificuldade de caminhar, apoiado por 2 enfermeiros, teve que entrar na fila para se inscrever, lá eles faziam uma espécie de censo, né? Então, ele passou por todas essas experiências. Mas ele considerava, como eu dizia, a tradição cristã como a grande tradição da mística na humanidade. E Jesus, ele considerava ser o grande místico. Consultando a tradição cristã, Bergson diz que se o filósofo fosse dar atenção ao místico, ele não teria trabalho em definir, digamos assim, ou em conhecer a natureza de Deus como amor. Não sei se eu vou colocar isso aqui. Basta o filósofo escutar o místico, entrar no caminho da mística, que ele compreende imediatamente que Deus é amor. E que o sentido desse universo, onde uma ininterrupta criação do novo se processa, é ser objeto do amor de Deus. O sentido último da vida humana, portanto, é a busca da relação amorosa com Deus, a relação mística, de amar em todas as coisas, amar em Deus. Falando do místico, Bergson diz o seguinte: porque o amor que o consome, então, o místico é tomado pelo amor, não é simplesmente o amor de um homem por Deus, é o amor de Deus por todos os homens. Através de Deus, por Deus, ele ama a humanidade inteira com um amor divino, é o santo. Não se trata da fraternidade que os filósofos recomendaram em nome da razão, arguindo que todos os homens participam originalmente de uma mesma essência razoável. Bergson respeita muito esse argumento dos filósofos, mas ele pensa que os próprios filósofos, diz ele, teriam afirmado com tanta segurança o princípio tão pouco em conformidade com a experiência corrente, da igual participação de todos os homens numa essência superior, porque a experiência corrente diz que todos os seres humanos são diferentes, bem diferentes, né? Inclusive tem uns poucos que mandam e uns muitos que obedecem, né? Isso é o que diz a experiência. Mas os filósofos dizem que não, que os seres humanos são iguais, participantes de uma mesma essência. O Bergson, então, argui os filósofos. Os próprios filósofos teriam afirmado com tanta segurança o princípio tão pouco em conformidade com a experiência corrente, da igual participação de todos os homens numa mesma essência superior, se não tivessem existido místicos para abranger a humanidade inteira num único amor indivisível? Ou seja, o místico é um criador de valores. É alguém que é capaz, né, de renovar a história da humanidade, criando, inovando na compreensão, por exemplo, das relações humanas, né? Aqui se trata do fundamento, digamos assim, da justiça, da dignidade humana, né? Que defende a absoluta dignidade de cada ser humano. Isso é uma coisa totalmente nova na história da humanidade. É algo que surge, sobretudo, com o Evangelho, né? A justiça humana, antes disso, é a justiça de proporção. É a justiça, por exemplo, do olho por olho, dente por dente. Acontece que o olho do rei vale pelo menos 3 olhos e 37 dentes do pobre.
Então existe uma certa proporcionalidade e uma diferença essencial entre o rei e o súdito, o pobre. Não é? Ameaçar a vida do súdito pode ser inclusive considerado virtude. Ameaçar a vida do rei é crime de lesa majestade. Forca. Que todos os homens sejam iguais parece supor que algum homem andou tratando todos eles como iguais. E ele os tratava como iguais porque era o prolongamento do amor divino nessa história. Bom, a gente poderia falar muito mais sobre o Bergson, né? Ele tem a ideia de que a nossa cultura precisa urgentemente da mística, de que há um vazio na nossa cultura, né? E que o místico deveria trazer uma espécie de suplemento de espírito, né, para esse corpo que está ressecado e funciona automaticamente, mas cegamente. Agora, se a gente tiver um tempo, sabe que eu posso ler uma pequena página aqui do Bergson? É sobre a união mística. Existe um esquema tradicional da união mística que chama-se a tríplice via. A via purgativa, iluminativa e unitiva. Né? Estudando os místicos, o Bergson propôs uma coisa um pouquinho diferente, inspirado também em autores que ele lia. Ele propôs, no lugar da via purgativa, como sinônimo dela, a ascese. A via iluminativa, a iluminação. Agora, entre a via iluminativa e a via unitiva, ele colocou as trevas. Então eu queria ler um pouquinho sobre as trevas para vocês. Que não é tenebroso. Então, depois da via de iluminação, quer dizer, quando o místico, ele está descrevendo, não é ele, né? Ele estudou os místicos, ele diz que ele não é místico, ele só tem uma simpatia. Quando ele lê o místico, ele sente que alguma coisa vibra dentro dele, que alguma coisa pula dentro dele, que alguma coisa diz, é isso, é isso, é isso. Eu não tenho como chegar lá, mas é isso, é isso, é isso. Bom, é isso que eu quero. Bom, então depois dessa via iluminativa, quer dizer, quando o místico tem esse conhecimento de Deus, né, da inteligência, e quando o místico é inclusive afetado por Deus, né, sente o amor de Deus, pareceria que pronto, está consumado. Mas acontece um fenômeno com o místico que é o fenômeno das trevas, a noite escura. Então diz assim, uma continuação, né? É um parágrafo que o Bergson escreve, que tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas, é um parágrafo de 5 páginas. Eu vou ler uma página só, tá? Então, logo depois da iluminação, os problemas dissipam-se, as obscuridades desvanecem-se. É uma iluminação. Mas por quanto tempo? Uma imperceptível inquietação que planava sobre o êxtase desce e apega-se-lhe como se fosse a sua sombra. Bastaria já, ainda que sem os estados de espírito que se vão seguir, para distinguir o misticismo verdadeiro, completo, do que foi outrora a sua imitação antecipada, ou a sua preparação. Ou seja, os gregos foram até a iluminação, mas faltou essa etapazinha aqui. Com efeito, mostra que a alma do grande místico não se detém no êxtase como no termo de uma viagem. Trata-se efetivamente de repouso, se assim se quiser, mas como numa estação, onde a máquina continuasse sob pressão, a máquina do trem, persistindo o movimento como uma vibração que não sai do mesmo lugar na expectativa de um novo salto em frente. Digamos mais precisamente, a união com Deus bem pode ser estreita, só seria definitiva se fosse total.
Deixa de certo de haver distância entre o pensamento e o objeto do pensamento. O místico compreende Deus. Uma vez que caíram os problemas que mediam e até mesmo constituíam o intervalo. Deixa de haver separação radical entre o que ama e o que é amado. Deus está presente e a alegria é sem limites. Mas se a alma se absorve em Deus pelo pensamento e pelo sentimento, alguma coisa dela fica de fora. É a vontade. A sua ação, se agisse, procederia simplesmente dela. A sua vida não é, pois, vida divina ainda. A alma sabe. Vagamente inquieta-se com isso. E esta agitação no repouso é característica daquilo a que chamamos o misticismo completo. Exprime que fora tomado impulso a fim de se ir mais longe, que o êxtase interessa de fato a faculdade da visão, a inteligência, e da comoção, o coração. Mas que há também o querer, e que seria necessário recolocá-lo também a ele, em Deus. Quando este sentimento cresce até ocupar todo o lugar, o êxtase cai. A alma redescobre-se só e, por vezes, desola-se. Habituada por um tempo à luz deslumbrante, já nada distingue na sombra. Não se dá conta do trabalho profundo que nela se cumpre obscuramente. Sente que perdeu muito, não sabe ainda que é para ganhar tudo o que perdeu. Tal é a noite obscura de que falaram os grandes místicos e que talvez seja o que há de mais significativo e, em todo caso, de mais instrutivo no misticismo cristão. Prepara-se a fase definitiva, característica do grande místico. Analisar esta preparação final é impossível, uma vez que os próprios místicos mal chegaram a entrever o seu mecanismo. Limitemo-nos a dizer que uma máquina de um aço formidável, formidavelmente resistente, construída em vista de um fim extraordinário, se encontraria sem dúvida num estado análogo se tomasse consciência de si mesma no momento da montagem. Sendo as suas peças submetidas uma a uma às mais duras provas, sendo algumas de entre elas rejeitadas e substituídas por outras, a máquina teria o sentimento de uma privação aqui ou ali, e de uma dor por toda a parte. Mas esta dor, inteiramente superficial, não precisaria de mais que aprofundar-se para se perder na expectativa e na esperança de um instrumento maravilhoso. A alma mística quer ser este instrumento. Elimina da sua substância tudo o que não é suficientemente puro, suficientemente resistente e flexível para poder ser utilizado por Deus. Sentia já Deus presente, acreditava já percebê-lo em visões simbólicas, unia-se já a ele no êxtase, mas eis que nada de tudo isso era duradouro, porque tudo isso não passava de contemplação. A ação reconduzia a alma a si mesmo e desligava assim de Deus. Agora é Deus que age nela, por ela. A união é total e, por conseguinte, definitiva. É um ímpeto irresistível que a lança nos empreendimentos mais vastos. Um imenso impulso. Uma serena exaltação de todas as suas faculdades, faz com que ela veja grande e, por fraca que seja, realize poderosamente. Sobretudo vê simples, e esta simplicidade que impressiona tantos nas suas palavras como na sua conduta, guia através das complicações que parece não notar sequer. Agora as visões estão longe. A divindade não poderia manifestar-se do exterior
há uma alma doravante totalmente preenchida por ela. Já nada há que pareça distinguir essencialmente um tal ser humano dos outros seres humanos por entre os quais circula. Só ele se dá conta de uma mudança que o eleva à condição dos adjutores Dei, pacientes no que se refere a Deus, agentes no que se refere aos homens. Da sua elevação não extrai de resto orgulho algum. Grande é, pelo contrário, a sua humildade. Interessante, né? A descrição. Aí tem nessas páginas, que são o centro do capítulo, tem toda a descrição do percurso místico. Uma fenomenologia do percurso místico, a gente poderia chamar. Vale a pena a gente meditá-las um dia desses. Para quem quiser, são as páginas 242 a 247 das duas fontes da moral e da religião, nessa edição portuguesa que guarda a paginação original da Almeidina, as duas fontes da moral e da religião. Então, gente, o meu problema quando eu começo a falar desses autores que eu amo é que eu não quero parar, então eu vou parar logo. Obrigado.